Olha, Vitória da Conquista tem o 5º maior PIB do estado. É uma cidade rica. Mas a prefeitura, Orlando Leite, que foi o prefeito na época de 64, quando Pedral foi caçado, Vigildados de Sena aqui, Erval Soledade, Chico Pinto em Feira e Erval Soledade em Ilhéus, Orlando assumiu, era um brilhante advogado. Ele chegou na rádio, eu me lembro na Rádio Clube, ele dando entrevista, eu me lembro dessa primeira expressão, eu não conhecia, ele disse assim: a prefeitura é uma pobretona, com aquela voz grave. E ela continua, Varela, muito pobre. Conquista não tem uma planta genérica de valores. Agora que nós estamos trabalhando com a GeoMais para que ela possa ter arrecadação. E quando você devolve à população os recursos que você arrecadou, como você manifestou aí, há uma satisfação. É verdade que eu não sou unanimidade. Eu sempre falo, as pessoas falam: você está sendo muito criticado em Conquista. Se você gostaria, quem criticado? Claro, você gostaria de encontrar, você não vai conseguir petista feliz em Conquista. Eles perderam as eleições lá, depois de 20 anos, e depois perderam a eleição para o presidente Bolsonaro. Tem críticas, é verdade, tem, mas nós estamos com responsabilidade, tendo aceitação. Eu sou um prefeito que eu posso andar, eu vou à feira. Varela, tem lá um cafezinho da manhã no ponto de ônibus, e tem uma carninha maravilhosa numa lanchonetezinha chamada Colorado. E às vezes eu saio de casa às 5h30 da manhã, 15 para 6, 10 para 6, sento sozinho, eu vou só, não tenho segurança. Aqui estão os secretários que sabem, vou a campo de futebol, as peladas nos bairros, ando na feira, no centro, como acarajé. Esses dias me encontraram eu comendo pastel. Rapaz, você é prefeito comendo pastel, esse prefeito não come pastel. Mas na verdade, eu não mudei, Varela, a minha vida. Não mudei a minha vida, e nós temos assim a respeitabilidade da cidade. Isso é muito importante, porque Conquista sabe as dificuldades, mas nós estamos lutando para arrecadar mais e realizar obras, geração de emprego. Nós temos mais de 100 milhões para operar até dezembro, com obras importantíssimas, e pavimentando bairros periféricos esquecidos, como Conveima, Henriqueta Prates, Miro Cairo, a periferia. Porque, na verdade, o asfalto é qualidade de vida. E hoje você, antes de asfaltar, exige da Embasa o saneamento básico para evitar você asfaltar e arrebentar o asfalto. Bom, o Brasil aumentando aí a dengue 264%. E eu pesquisei aqui e não tem um caso de dengue em Conquista. Por quê? Olha só, em dezembro de 2016, esse registro está no Ministério da Saúde. Conquista tinha 2.985 casos de dengue em um ano. 2.985. Surto de dengue, inclusive, em várias localidades da zona rural, como Batipé e Obim. Em 2017, o coronel comandante Esmeraldino Corrêa, da Polícia Militar, eu botei 10 militares no nosso governo. Se eu tivesse chegado depois de Bolsonaro, eu estaria imitando ele. Aí disseram: você está militarizando a prefeitura. Eu disse: eu só tenho 10 militares, eu queria ter 100 militares. Eu botei o Esmeraldino Corrêa no serviço público, ele baixou em 2017 para 240 casos. Em 2018, para um pouco mais de 120 casos. E esse ano, graças a Deus, as campanhas de conscientização, os mutirões constantes e a operação chamada Cata Bagulho, porque esse lixo de fundo de quintal, ele é terrível, e as pessoas não têm... Salvador sofre muito com isso. As pessoas jogam no meio da rua... Jogam geladeira, jogam fogão, jogam... E lá nós estamos apanhando com o Cata Bagulho. Nós temos 25 notificações sem nenhum caso, glória a Deus. Isso é bênção de Deus. Esse ano não tem um caso registrado, só notificações. Eu fui falar isso para um conquistense que eu conheci esta semana, e ele me disse assim: é porque lá não tem água, Varela. Como não tem água? Não chove lá não? Depois que o PT saiu, não parou de chover, e até Roberto Castro foi cantar lá. Isso é uma brincadeira, não? Só uma brincadeira. Não, o senhor está falando aí em que 12 mil casos, etc. Então o Mosquito era um morador de Conquista. Era mais um morador. Olha, a cidade tinha muito mato. E é verdade que Conquista... A televisão está mostrando aí em edição nacional a chuva, os estragos, trombas d'água constantes na cidade. O senhor falou que a pobretona, o termo que o senhor usou... A prefeitura. O senhor continua pobre porque alguém não está pagando? Como é que o senhor faz para receber de quem não paga? Porque tem gente que não paga. Devo, não pago, não nego e pago quando puder, se puder. Nós melhoramos a arrecadação. Estamos modernizando a Secretaria da Fazenda, estimulamos o PEMAT,
E está tendo uma boa vontade da cidade, a cidade está voltando a pagar os impostos, e portanto isso aí porque você não pode governar sem os impostos que são arrecadados, que são devolvidos à população. Orçamento mensal de Conquista. Conquista, o orçamento é de 700 milhões, não chega a arrecadar isso, vai ficar nos 640, 650 milhões, é praticamente a mesma coisa. É ano isso? Hein? Por ano? Por ano. Isso é pouco, muito pouco. Feira tem o dobro, mas também tem o dobro da população. Mas a Bahia, o Nordeste, as cidades são pobres. Para você ter uma ideia, é uma cidade como Uberlândia, que tem a mesma população de Feira de Santana. Feira tem 1 bilhão e 400 milhões de orçamento. Uberlândia tem 4 bilhões e 600 milhões. Por que ocorre isso? É indústria. Na verdade, Uberlândia tem muito indústria e isso possibilita uma arrecadação e uma prestação de serviços arrojada. Vitória da Conquista tem melhorado e a arrecadação. E é uma cidade próspera, é uma cidade de bênçãos e nós estamos confiantes que poderemos fazer um governo melhor. Quantos funcionários vocês têm? Nós já encontramos 8.500 funcionários. Um escândalo. Porque isso é comprometimento com a lei da responsabilidade fiscal? Nós encontramos por exemplo, o prefeito de Camaçari disse aqui 80% do orçamento comprometido com o pessoal. Disse aqui nesse microfone. Mas não pode. Qual o comprometimento hoje do pessoal? Nós encontramos com 54 no limite prudencial, caiu para 49. E nós contratamos uma empresa de Salvador, 3 auditores, decanos, eles não eram do TCM, do Tribunal de Contas do Estado, e que antes de ir para lá procuraram saber quem era o prefeito de Conquista. Fizeram uma devassa na minha vida. E nós contratamos para fazer uma auditoria de uma folha. Como é que você tem uma folha num município como o nosso? De 22 milhões e meio de reais por mês, sem você saber como você está pagando. Nós descobrimos lá problemas graves e isso ensejou já essa redução do LRF. E nós estamos tratando com muita responsabilidade. Agora já encontramos uma prefeitura com 8.500 funcionários. Isso é um escândalo. Você precisaria de quanto? Como? Precisaria de quantos funcionários? Mariane, hoje com a tecnologia, eu diria que uma cidade como Vitória da Conquista era para ter a metade dessa quantidade de funcionários. Entendeu? Embora há um problema na educação e que nós estamos seguindo o exemplo de Sobral, e eu já soube que o governador Rui Costa está certo. Ele já foi no Ceará buscar lá o exemplo da policlínica, da saúde, e a Bahia, que teve um índice de educação o pior do país, buscar o modelo que está fazendo muito sucesso. Mas a sua pergunta em relação à educação, nós encontramos lá, Varela, é uma verdade, escolas com 7 alunos. Veja bem, 10 alunos. Tem prédio, às vezes alugado, água, energia elétrica, transporte, merenda escolar, merendeira, diretor e diretora. Isso é um prejuízo enorme. Então nós vamos trabalhar para nuclear essas escolas. E não faz de conta. Você chega numa região como José Gonçalves, tem uma escola e nas cercanias, várias escolas, nenhuma funciona, uma vergonha. Eu detectei crianças sem vaso sanitário, evacuando no mato. Isso é lamentável. Então nós temos que construir grandes escolas, reduzir o número, porque nós temos desses 8.500 funcionários, a metade é na educação, mais de 4.000 funcionários tem só a Secretaria de Educação. E nós temos lá um orçamento na educação, veja esse dado, 246 milhões por ano para uma escola que não ensina, ou que não ensinava. As crianças não conseguem aprender a ler e escrever, com raríssimas exceções. Era apenas 6,34%, que nós saltamos agora para 23%. Mobilidade urbana e saneamento básico. Nós não tínhamos o saneamento básico nas suas 4 vertentes. Nós contratamos a AGEL Associados, que é a melhor do Brasil, e eu ouvi recentemente uma notícia. Eu estive com o ministro Gustavo Canuto. Ele reúne cidades de integração nacional, e segundo ele, o presidente Bolsonaro vai aprovar, quer uma medida provisória para desestimular a renovação de contratos com essas empresas, essas autarquias, no caso em base com as cidades, porque maltratam muito as cidades. Eu tenho um diagnóstico que a mesma empresa que fez o diagnóstico de Salvador está fazendo de Conquista. O de Conquista está pronto. E como a Embasa maltrata Salvador e como a Embasa maltrata
uma cidade como Vitória da Conquista. Mobilidade urbana nós fomos buscar na equipe de Lerner e ele cedeu, ele vai fazer urbanismo em Conquista. A Via 11 Engenharia do Dr. Eloy Cocani fez agora recentemente em Petrolina e ele vai fazer está fazendo lá em Conquista, redesenhando a cidade em termos do modal, de não só transporte, mas também com mobilidade urbana, para preservar os poucos caminhos que restam. Para você ter uma ideia, uma cidade que cresce sem planejamento, uma empresa levou um ônibus de 22 metros em Conquista, ele não pode circular no centro, ficou entalado, porque as ruas muito estreitas. Então isso é exatamente a falta do planejamento que nós estamos corrigindo com o PDDU. Bom, o Calil está calado, que eu não tenho uma pergunta, não? Tenho. Eu estava esperando vocês me chamarem. Bom, você prefeito... não precisa ser chamado. Aliás, você foi na área de insultar de vez em quando. Como diz um amigo meu, deixa esse negócio para lá. Prefeito, na área da saúde, o senhor falou aí sobre a questão do modelo, né? Eu estava aqui até buscando umas informações, foi até uma deixa de um ouvinte, sobre o consórcio interfederativo de saúde, se a prefeitura pensa em aderir a esse modelo. Olha só, antes de fazer a adesão, nós assinamos e concordamos e a Câmara aprovou um protocolo de tensões. Não, porque Conquista tem a sua policlínica, Conquista tem uma policlínica que atende 700 pessoas por dia, e a capacidade instalada, anunciada pelo governo, que funciona a metade, e nós comprovamos, mandamos técnicos de excelência, inclusive técnicos da CESAB, auditores, mandamos em Guanambi, ela atende um pouco mais de 50%, mandamos em Jiquié, atende um pouco mais de 50%, mandamos em Feira de Santana, e Colbert disse que a policlínica deve à Feira de Santana mais de 3 mil procedimentos, e que Feira repassava 230 mil reais, já suspendeu o repasse, porque não está atendendo Feira de Santana. Eu estive ali com o ex-secretário de Saúde, o Gildásio, lá na Policlínica de Sobral, que tem o maior consórcio de policlínicas do estado do Ceará, que foi aonde o governador Rui Costa buscou o projeto, a ideia, inclusive até o projeto arquitetônico, mas lá funciona. Sabe por quê? Não existe ingerência política partidária. Bom, Conquista e Bahia de Feira, e agora? Não, Bahia de Feira e Conquista. Bahia de Feira e Conquista. É o Bavi do interior. É o Bavi Caipira. Não é? Agora, é um jogo igual. Agora, enfrentar o Bahia é uma situação muito difícil, porque nós estávamos aqui nos bastidores, nem o torcedor do Bahia está ali, Robson, acreditava que o Bahia seria campeão quando tomou 3-0 em Eu disse a Robson que o Vitória da Conquista ele tem um jeito burocrático de jogar, e quando menos espera ele vai lá e marca. Não, mas aqui tremeu. E o goleiro Viafra, uma luva de uma cor, uma luva de outra, uma chuteira de uma cor. Muita frescura. Sabe o que muita frescura. França dizia, viu, Varela, mais enfeitado que jegue na lavagem de roupa. Você lembra? Lembro. Carnaval. E aí ele tomou 6. Eu cheguei aqui, campeão, entrei na Fonte Nova com 3 dessa largura, saí de cabeça abaixo. Mas cobrou em dobro. Hein? O senhor não é bom cobrador lá? O quê? Lá em Conquista não cobra bem? Cobra. Então, o senhor deu 3 lá, o Bahia devolveu com 6. Mas o senhor viu esse jogo lá de Conquista que deu 1-1 com o Bahia de Feira? Não vi. Não vi esse jogo. Mas eu vi na TV. Agora, o Vitória da Conquista, eu diria que ele pode criar uma dificuldade para o Bahia de Feira. E ele pode sair para mais uma final. Só falta ganhar lá. Pronto, tá resolvido. Perfeito. Tá bom. Aliás, nós temos que elogiar a drenagem do estádio Lomanto Júnior. Naquele dia que o Bahia teve lá. Você sabe quem fez aquela drenagem? Rapaz. Um dado, viu, Varela, histórico. Foi o doutor Mário Seixas Pereira. Mário Seixas, quando projetou o Lomantão, ele projetou com duas preocupações. De ninguém invadir o estádio. E quem primeiro tentou invadir o estádio foi ele. Em um jogo Bahia e Conquista, Clinamute França marcou lá algo que ele não gostou, ele pulou o fosso e quebrou o pé. Teve um problema no pé, não conseguiu invadir o estádio. E a drenagem é da década de 60, de 1966. A mesma? É impressionante a drenagem do estádio. São canaletas imensas que jogam a água naquele fosso. Pronto. Bom, na volta o senhor vai se despedir, tá certo? Tá na hora do prefixo da emissora. Vamos lá, Zezinho.
9 em ponto em Salvador, Bahia, Brasil. Balanço geral é da galera, a galera é balanço geral.